Vamos lá falar do Fagner, peço para você deixar o like. Gente, o Fagner está, né, com a sua contratação encaminhada pelo Cruzeiro. O jogador, esse ano, né, renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026, ou seja, ele tinha mais 2 anos de contrato, mas é um jogador que vai para o Cruzeiro. Tá? Vocês sabem, quem é das antigas aqui no canal, cafezeiros e cafezeiras, vocês sabem o quanto eu já critiquei o Fagner. Aliás, né, eu acredito que eu até criticava num período em que ninguém tinha muita coragem de fazer isso. Estou falando lá de 2021, 2022 foi um ano terrível. Eu lembro que o Vitor Pereira tinha bronca dele, né, porque ele não entrava em forma. Eu sempre critiquei o Fagner. Critiquei a renovação do Fagner. Eu acho que a renovação dele por 2 anos foi um grande erro. Só que eu vou criticar a saída do Fagner agora, tá? E vou deixar aqui os meus argumentos com todas as informações que eu apurei. Primeiro, o grande erro é você... o grande erro, tá? É você liberar o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda pagando parte do salário dele. Tudo começou, pelo que eu apurei, tudo começou com o Ramon Dias ligando para o Fabinho Soldado e depois também para o próprio Fagner, pedindo, né, avisando, pedindo não, avisando que o Fagner estava fora dos planos. Primeiro pediu para o Fabinho Soldado liberar o Fagner, tentar negociá-lo, e depois avisou o próprio Fagner que ele estava fora dos planos do Ramon para a temporada 2025. Depois disso, tá? Depois disso, passou-se a buscar um clube para o Fagner. E aí o Cruzeiro aparece na parada. Como o Ramon Dias não quer contar com o Fagner de jeito nenhum, e fortalece aquela minha velha informação que o próprio filho do Fagner curtiu na época, né, a postagem, quando eu disse que o Fagner e o Coronado, né, haviam, né, internamente reclamado de que existia uma panela, né, dentro do Corinthians e uma panela de gringos. Isso foi uma acusação ali dos dois. O Ramon não quer o Fagner no elenco, tá? E ele dispensa o Fagner. O Corinthians tem que buscar um clube, o Cruzeiro aparece e aí a negociação se fecha da seguinte forma, tá? O Fagner vai jogar por empréstimo, né? Segundo essa informação já é do Samuel Venâncio, que é repórter lá de Minas, muito bem informado. Ele vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025, com o Corinthians pagando parte do salário do Fagner. E para piorar a situação, o Corinthians perde também o filho do Fagner, o Henrique Lemos. Você deve estar pensando assim, né? Eu vi uma mensagem já aí dizendo, pô, mas é vingança, o cara vai levar o filho. Gente, o menino tem 14 anos. Eu, né, onde eu for, levo minha família, ainda mais um filho de 14 anos, e eu não, né, enfim, eu também gostaria né, de ter meu filho onde quer que eu for, né, de ter minha família onde quer que eu for, tá? Então, olha só, existem para mim aí vários erros, tá? Primeiro é o erro da falta de sabedoria, Por quê? O Henrique Lemos é um dos destaques da base do Corinthians com 14 anos, tem metido gol, tem jogado muito bem. Ele é muito bom jogador. Então você perde, né, o menino para o Cruzeiro, e lembrando que ele tem contrato com o Corinthians, mas não é contrato profissional. Eu acho que deveria ter pesado na balança a questão do filho dele, porque o Ramon Dias amanhã não vai estar no Corinthians, depois, daqui uns anos, mas o futuro do Corinthians, ele depende das categorias de base.
Segundo que eu vou ser bem claro tecnicamente. E eu estou falando isso antes de acontecer o negócio, para ninguém falar que eu sou oportunista. Eu já venho há um bom tempo aqui, quem me acompanha sabe, dizendo que para mim a lateral direita do Corinthians não deveria se mexer, não precisaria buscar reforços, porque o Corinthians estava bem servido na lateral, com o Mateuzinho como titular e o Fagner como um ótimo reserva. Eu acho que o Fagner é um ótimo reserva, tá? Um ótimo reserva. Por quê? Porque se o Fagner não aguenta 90 minutos, ele aguenta muito bem 45. Tecnicamente ele é muito bom, com bons cruzamentos, bom apoio. Talvez como titular, né, deixou a desejar, e isso daí não precisa nem falar, a gente sempre fez essa crítica. E aí você vai emprestar o Fagner para o Cruzeiro, que talvez ele vai ser lá no Cruzeiro o que seria aqui no Corinthians, um ótimo reserva, porque o Willian lá é bom jogador e lateral direito. Mas eu não duvido nada que ele não ganhe a posição de titular lá em Belo Horizonte. Agora, você vai pagar o Cruzeiro para o Fagner jogar lá. E agora você vai ter que pagar para ir no mercado em busca de um lateral direito. Cara, isso é uma falta de sabedoria que eu não consigo entender. Eu não sei se essa diretoria tem algum problema com o início do ano, se eles são bons só na janela do meio do ano, mas a janela do Corinthians tá indo muito mal já nessa reta final de 2024 e início de 2025. No caso do Fagner, o Maná não tem condição de ser reserva do Mateuzinho, tá? Vou repetir, o Léo Maná não tem condição de ser lateral do Corinthians. Quando o Mateuzinho foi expulso, se o Mateuzinho lesionar, se acontecer qualquer coisa, e o Mateuzinho, ele oscilou, ele terminou em alta, como a maioria, mas oscilou como a maioria também em 2024. Cara, você tinha um reserva ideal, um cara experiente, um cara que talvez não merecia mais ser titular, eu concordo com isso. Mas você vai pagar para ele jogar no Cruzeiro e agora você vai pagar para contratar outro no mercado? Ah, velho. São algumas coisas que eu não entendo. E ele quer fazer a mesma coisa com o Coronado. Não sei se vai ter coragem, né? Bala na agulha para isso. O Coronado é um jogador mais caro, tá? E como o Ivan Menegatti está dizendo, foi tarde, não é de grupo, parabéns ao técnico. A gente viu aí na TV Corinthians mostrando o Fagner sendo bastante importante para o grupo, né, na reta final, mostrando sua liderança e sendo importante. Claro que ele discorda, né, do treinador em algumas coisas, mas enfim, eu só estou dando a minha opinião, tá? Eu só estou dando a minha opinião. Eu acho o Fagner sair não teria problema nenhum se o Cruzeiro tivesse comprado o Fagner, entendeu? Comprou o Fagner, você vai lá, vai ter que ir no mercado pegar uma grana e comprar outro lateral. Agora, o Fagner está indo para o Cruzeiro por empréstimo, com o Corinthians pagando parte do salário do jogador, coisa que, né, até o Augusto Melo prometeu que não faria isso. Para mim, é um bom reserva. Perde-se o filho dele ainda, que é o Henrique Lemos, tá? Que não tem como, é uma criança de 14 anos, vai embora para Belo Horizonte junto com a família, e é um grande erro. Eu acho que ter o Fagner no elenco como reserva mostra a força de um elenco que quer ser campeão, tá? O Corinthians pode ter um bom time, sim, e o Corinthians acredito que vai brigar por título, sim, em 2025, mas a nossa linha defensiva ainda é bem boqueta, meu irmão. Vou falar a real aqui. Tá todo mundo empolgado, 9 jogos, mas a nossa linha defensiva tem muito que se fazer ainda nela, tá? Na lateral direita, o Mateuzinho, não sei se ele é a realidade, se já podemos tratar o Mateuzinho como uma realidade, mas tudo bem. O Mateuzinho tem jogado bem, então ponto nessa questão do Mateuzinho. O André Ramalho, queira ou não, oscilou bastante e fisicamente talvez não aguente uma temporada com tantos jogos. O parceiro do André Ramalho
terminamos o ano, né, na verdade, sem saber quem é o parceiro, não tem reservas na zaga, não, e lateral esquerdo também. O Bidu está em alta, mas o próprio Corinthians está em busca de um lateral. Então a gente tem que. Eu penso o seguinte: se você quer fazer se você quer ter um time campeão, você tem que ter um bom elenco. E o Fagner, para mim, era um ótimo reserva, tá? Era um ótimo reserva. Eu tenho falado isso há muito tempo já.